6 horas e 57 minutos e agora vamos falar novamente sobre política e que o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro em relação à federação partidária. Roda aí o VT então para a gente entender direitinho essa história. Contrariando uma vontade do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso derrubou o veto e agora permite a formação partidária. O analista político João Edson está aqui com a gente e vai explicar o que muda de fato na prática. João, quais serão as mudanças a partir das próximas eleições? Olha, de forma mais simples para pessoas entenderem, né? Nós tínhamos as coligações. É como se a coligação ela permanecesse durante todo o mandato. As coligações que eram feitas eram apenas e tão somente para eleição. Muitas vezes terminava a eleição e os partidos se separavam. Agora é uma coligação que é feita para eleição, mas tem que permanecer durante todo o mandato. A federação ela criou um jeitinho brasileiro, né, menos maléfico, mas não deixa de ser maléfico, né, para que a gente continue resgatando e fazendo sobreviver siglas partidárias que não têm representatividade suficiente para permanecerem vivas. Hoje no país nós estamos acima de 30 siglas partidárias registradas, o Congresso tem acima de 20 representantes lá, mas partidos fortes mesmo, chega a 10, 12 partidos. Com isso, essas siglas partidárias que iriam morrer, elas vão sobreviver, porque elas vão ganhar duas coisas. Vão ganhar dinheiro do fundo partidário que elas perdiam, porque isso nada mais é do que uma forma de burlar a cláusula de desempenho que foi estabelecida, né? E ela vai ganhar corpo porque ela vai formar com os outros partidos. Aqui em Mato Grosso, quais são os partidos que devem se beneficiar disso? Olha, todos os partidos que têm apenas um parlamentar ou nenhum parlamentar eleito. Lembrando que para a cláusula de desempenho se contam os deputados federais e agora também os senadores, né? Então os partidos que não têm essa composição automaticamente serão beneficiados. Por que o presidente Jair Bolsonaro era contrário a isso? Olha, a decisão do presidente era correta. Se a coligação não nos serve, por que vai servir a federação? É apenas uma questão de mudança. Significa o seguinte, alguns partidos podem se reunir para 4 anos e dali 4 anos eles mudarem de novo. Então assim, a gente passou a ter uma coligação com um tempo maior de durabilidade, nada mais do que isso. João, obrigada então pela explicação. João Edson, analista político, explicando o que muda agora. Lembrando que essas mudanças começam a partir das próximas eleições em 2022. As imagens são de Edilson Paulo, Nayana Bricar para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Kleber Lima, explica pra gente então essa questão da sobrevida a esses partidos pequenos, pra gente entender bem isso. A federação, ela consegue fazer com que partidos que tenham um certo alinhamento ideológico, porque é o seguinte, o João Edson explicou bem isso, a federação é uma coligação que tem que durar pelo menos 4 anos, então ela não é só para a eleição, ela é para a eleição e para o mandato. Então, para você fazer uma composição dessa, você precisa guardar mais semelhanças do que o casuísmo de uma coligação. Hoje você faz uma coligação eleitoral visando apenas o melhor desempenho eleitoral. Como é que é melhor para conseguir voto? Aí aqui então você tem muita incoerência. Sem nenhuma ideologia partidária. Não tem, zero. Às vezes é o oposto, os opostos ali se fazem uma composição direita com esquerda, com centro, vira uma bagunça, um negócio assim muito mal arrumado. A federação, como é uma, vamos mal comparar, como é uma noite de verão, é uma noite de carnaval, vai, né? Vai, depois fala, estava tonto, eu não vi. Mas quando é casamento, aí já muda, você vai escolher melhor, né? Assim, fazendo a comparação, assim, mal comparando mesmo, né? Então, o que eu vejo de positivo, e essa foi uma articulação do PCdoB, essencialmente do PCdoB, que foi ganhando outros partidos, como o Rede, como o PV, como o PSB, porque tem partidos de muita qualidade que são pequenos. São pequenos, não são partidos não são legendas de aluguel como muitos outros são, né? Então esses partidos, como a regra, ela não consegue diferenciar caráter, por exemplo, né, dos partidos, ela tem que estabelecer um critério quantitativo, matemático, que é a cláusula de barreira. Os partidos que não obtiverem um número mínimo de votos em um número mínimo de estados, se não me engano em 9 estados, não conseguirão manter os seus registros.
Então, a federação cria a possibilidade de partidos que guardam semelhança poderem se juntar para enfrentar a cláusula de barreira. Eu não vejo isso como algo nocivo à democracia. Nesse ponto, eu sou um pouco mais otimista do que o João Edson. Até porque nós já tivemos no Brasil uma experiência parecida, na época do bipartidarismo, durante a ditadura militar. Então, partidos menores que tinham ideologias tiveram que se abrigar dentro de outros, né? É o caso do MDB. O MDB, na verdade, ele começou como movimento democrático brasileiro. Não era só um partido, já era uma federação, o MDB. Porque lá para dentro foram inúmeros partidos de esquerda, de centro-esquerda, que não tinham mais a permissão de funcionarem depois que veio a anistia aos partidos políticos, em 1985, esses partidos voltaram a poder atuar na legalidade. Né? É a história que você já disse desculpa, professor, do bonde do MDB, explicando exatamente esse período do trem, do bonde do MDB. Tá. Professor. Mas você não acha que é muito mais complicado, sob o ponto de vista de democracia, né, de governabilidade, você manter um sistema desse, em que você tem micropartidos que não querem sumir por conta de não alcançarem a cláusula de barreira, né? E aí até para ter acesso a fundo eleitoral, até acesso a um monte de recursos, né? E consequentemente aumentar o número de partidos dentro do Congresso Nacional, considerando que o Parlamento é que decide uma série de coisas importantes para a população brasileira como um todo. Um Congresso com mais de 30 partidos não é muito mais difícil, do seu ponto de vista de governo, né, do que necessariamente com menos partidos, inclusive o menos possível a quantidade mínima de partidos e ideologicamente estruturados. Não seria mais salutar para o país, assim como acontece nos Estados Unidos, que você tem praticamente 2 partidos? Essa, por exemplo, é exatamente o argumento do senador Carlos Fávaro. Ele foi contra a federação, mas, e ele inclusive dá o exemplo de Cuiabá, né? Tem uma entrevista muito boa dele essa semana na CNN, uma longa, assim, uma entrevista, que ele falou muito bem quando foi aprovado lá a PEC, né, da reforma eleitoral. Ele deu o exemplo de Cuiabá, que com 25 cadeiras, você tinha 19 partidos diferentes. Então você tinha muitos ali, né, a maioria absoluta, que eram líderes deles mesmos, né? Não lideravam mais ninguém. Mas a federação resolve isso, porque a coligação, como foi dito, ela cria essa distorção porque ela é só para a eleição. Acabou a eleição, acabou o compromisso, né? Exceto, a única coisa que sobra da coligação é a substituição em caso de vacância, que é o tal do suplente. Então, às vezes, você tem isso assim, sai agora, vamos pegar o exemplo aqui da Assembleia Legislativa, para manter o deputado Romualdo Júnior na casa, deputados de vários partidos que hoje até se enfrentam, cedem o lugar para ele poder ficar, porque lá na eleição, que as pessoas já nem lembram mais, eles estavam coligados. Com a federação muda, porque a federação vai funcionar como partido durante todo o mandato. Então veja bem, muito embora uma federação tenha aí 5 partidos diferentes, lá no Congresso Nacional, a federação vai funcionar como um partido só. Então diminui isso. Então o governante, por exemplo, quando ele tiver que negociar com a bancada, ele não vai ter que procurar 5 partidos diferentes, ele vai ter que procurar o líder da federação. Então elas perdem a personalidade jurídica partidária durante a vigência da federação, né? Por isso que ela não compromete da maneira que está hoje. Vai haver uma melhora, eu acho, porque você já alinha naturalmente os partidos por afinidade ideológica ou política e é por 4 anos. Ok, professor? Ok, eu só acho difícil essa questão de alinhamento ideológico, considerando que nós temos um apagão no país, e você unir um nanico que não tem representatividade nenhuma com outro nanico que também não tem, só para ter o fundo eleitoral e, de certa forma, alcançar aí essa questão da cláusula de barreira, eu, do ponto de vista democrático, eu não vejo vantagem absolutamente nenhuma nisso. Seria extremamente salutar se nós tivéssemos menos partidos, até porque tudo seria mais barato, mais simples, né? Menos partidos e partidos alicerçados com propostas ideológicas muito bem definidas. Aí eu acho que quem ganha é a população brasileira, é a democracia como um todo. E como bem disse o João Edson, acho que ele foi muito feliz nessa colocação dele, é um jeitinho brasileiro. Estão fazendo exatamente isso para ajeitar o partido pequenininho ali, entendeu? Que pode sumir, outro partido que pode sumir, pequenininho, que é criado muitas vezes só para ter um determinado recurso, tá entendendo? A gente sabe disso, né?
que ele vai à época da campanha justamente se unir a grandes partidos para ter um recurso, para ter um dinheiro ali e do fundo eleitoral e pronto, acabou. Nada mais que isso. E isso é muito ruim. Ok. Pelo menos essa leitura que eu tenho superficial. Mas assim, hoje, por exemplo, os Estados Unidos não tem só 2 partidos, não é só o republicano, tem dezenas, mas só que o que tem aparece protagonismo, são 2. No Brasil, durante praticamente toda o pós-ditadura, a gente teve também aí a presença assim, de poder real, 2 ou 3 partidos. O problema é que a democracia brasileira, ela conseguiu produzir algumas situações, como por exemplo, alguém lembra por qual partido que o Collor foi eleito presidente? Você lembra? PRN. PRN, que depois virou PRONA. Você achava que eu não ia lembrar. Mas lembrou, porque você achou que o Garrincha já estava no Grêmio. Você tá vendo? Eu fiquei na dúvida, me surpreendeu. Parabéns. Toma! Parabéns, que depois virou PRONA e que depois sumiu do mapa. Né? Então foi um partido que surgiu casuisticamente com um candidato também casuístico, que era aí, virou presidente da República, depois desapareceu. A mesma coisa com o Jair Bolsonaro. Ele foi eleito pelo PSL, já não está mais no PSL, só que o PSL ficou gigante por causa da votação. Se não fosse a fusão com o DEM agora, ia desaparecer. O que é comum também no Brasil. Aqui no Estado a gente vai pegar, você pode reparar, o partido do governador vira o maior partido. Aí o governador sai, troca, o partido encolhe. Aconteceu com o PDT, com o MDB, com o próprio DEM, né? PSB, com o PPS, por exemplo, o Blairo Maggi foi eleito pelo PPS. Depois que ele saiu, o PPS murchou, hoje virou, até mudou de nome, virou Cidadania, né? Não por causa do Blairo, os partidos são nacionais, tem um CNPJ nacional. Mas eu vejo que a federação, ela é um princípio de uma fusão, ela funciona como se fosse uma fusão. Eu acho que ela é saudável, ela é salutar e não vai permitir que haja injustiça. Agora, um detalhe importante. Não é autorizada a federação apenas para partidos nanicos. Existe uma tendência, pode ser que eles se alinhem mais ideologicamente. Por exemplo, os partidos mais à esquerda, eles podem se juntar ao PT, por exemplo, né? Não necessariamente ficar só os pequenos ali reunidos. Tá certo. Agora, olha só, tem alguns pedidos aqui de telespectadores e aí eu gostaria até de falar sobre isso, estamos falando aqui do governo federal e a CPI do Senado, novos desdobramentos, Kleber Lima, o que está acontecendo com a empresa Prevent Senior? Vamos só lembrar aqui que essa empresa, ela figurou por muitos anos no quesito econômico, porque ela é um case de grande sucesso. O professor começou com apenas uma ambulância, depois essa empresa criou um plano de saúde, né, saúde suplementar para idosos e cresceu de forma exponencial. E ontem, revelações na CPI colocaram a empresa, Kleber, como figurando no momento como um dos maiores escândalos da medicina. O que foi que aconteceu durante o depoimento na CPI do Senado? Olha, Luciana, é até um dos destaques hoje do Jornal Gazeta, se o Coité conseguir mostrar, mas não precisa pressa, Coité, você pode... Olha, já pulou ali. Não precisa saltar aí para evitar acidente, né? Foi uma advogada que atende médicos que trabalharam na clínica, né? Que foi depor ontem. Aqui vou ler um trechinho. CPI da pandemia. Morato liga Prevent ao governo. Do Estadão Conteúdo. Em depoimento à CPI da Covid, a advogada de médicos que trabalharam na Prevent Senior apontou para um suposto alinhamento entre o Ministério da Economia e o grupo que assessorou o governo na política de incentivo ao uso, ali a verdade tem um erro aqui, é o Ministério da Saúde, né? Ao uso de hidroxicloroquina durante a pandemia. Segundo ela, havia um interesse, entre aspas, da pasta em não parar o país em razão do isolamento e, portanto, em promover uma forma de a população sair às ruas sem medo, abre aspas, e essa esperança tinha nome, hidroxicloroquina, afirmou a advogada Bruna Morato. O que ela disse primeiro assim, a CPI já tem provas, as agências de vigilância sanitária do Brasil já têm provas de que a Prevent Senior adulterou atestados de óbito de pacientes, inclusive alguns famosos, que morreram de Covid, mas no primeiro momento não foram declarados como pacientes de Covid. Segundo, já tem provas de que esta clínica fez uso experimental do chamado kit Covid, hidroxicloroquina, azitromicina,
e ivermectina no tratamento precoce dos seus pacientes idosos, gente. Entre eles, a mãe do velho da van, né, como é conhecido. Entre eles, um médico que veio a óbito, inclusive, que também teve esse documento adulterado, e inclusive a mãe o pai do jornalista Diogo Mainardi, né, que é a última descoberta. E que o interesse, é o que ela disse ontem na CPI, que o interesse da clínica, atendendo a um pedido do governo, era maquiar, criar a ilusão mesmo, intencional, de que o kit Covid salvava vidas para as pessoas tomarem e poderem ir para a rua, para não ter isolamento. Essa foi a grande tese que ela está defendendo lá na CPI. Muitos vão dizer que é fantasiosa, mas o fato é, a CPI encontra na Prevent Senior uma saída honrosa para ela concluir os trabalhos, confirmando a tese para a qual ela foi criada, de que, havia o gabinete paralelo para auxiliar em política pública, ou seja, pessoas que não eram servidoras públicas nem autoridades públicas, orientando a formulação de políticas públicas no enfrentamento à pandemia. E segundo, que isso provocou distorções nessa política pública, o que é muito lamentável para o Brasil. Vamos aguardar aí mais alguns poucos dias para que este CPI conclua, né, os seus trabalhos, e vamos ver como é que o Congresso vai agir, se vai aprovar ou não. Eu fico aqui imaginando, professor Haroldo, né, no início dessa pandemia, uma parte dos brasileiros ainda não entendiam a gravidade da Covid, né? Não vou nem usar o termo negação, vou dizer ainda uma falta de compreensão. E era muito comum à época, porque eu fiz inúmeras reportagens cobrindo a pandemia aqui também em Mato Grosso, e as pessoas imaginavam que, de fato, poderiam ter números mentirosos em relação a mortes. E o que a CPI está trazendo é justamente o contrário. As pessoas questionavam, mas será que morreu de Covid? Morre de pneumonia, coloca que é Covid. Morre de infarto, coloca lá que é Covid. E nesse caso é o contrário. E quem disse isso foi o próprio diretor da empresa, que é o Pedro Batista Júnior. Ele confirmou que os médicos da Prevent Senior eram orientados a modificar os prontuários. É exatamente isso que está sendo relatado por conta da Prevent Senior, que é uma empresa desde 1990, como você bem disse, um case de sucesso, com 505 mil clientes, né, atendendo uma fatia específica de idosos, uma condição favorável, né? Mas essa era a grande dúvida, né? Só morre de Covid, e agora, pelo menos ainda no campo indicial, existem fortes indícios de que realmente esse gabinete paralelo foi criado, né, atendendo alguns interesses do próprio governo. Pelo menos é isso que apresenta esta CPI da Covid, né? A gente precisa acompanhar de perto tudo isso, considerando que os registros de óbitos, né, foram omitidos, né, ou mudados segundo a própria CPI. Isso aí a gente tem cobrado, né, exatamente transparência nesse processo desde o início das primeiras ações. Agora, com relação às distorções, aos erros, né, isso é importante nós ressaltarmos também, que desde o início da pandemia, a própria OMS errou muito e omitiu muito. Você levar 90 dias para você dizer que um vírus passa de humano para humano, realmente aí sim nós temos um processo genocida, né, de um partido comunista que bloqueou informações necessárias a um grupo de americanos que estavam disponíveis ali a serem informados, né, não só as autoridades americanas, mas europeias também, de que o vírus era um vírus letal. Outros erros também foram causados, né, aqui no Brasil, tomados aqui no Brasil. Você lembra do Mandetta, por exemplo, dizendo o seguinte: olha, procurem ajuda só quando você tiver falta de ar. Aí você procure ajuda. Pois é, muitas pessoas perderam vida por conta exatamente disso, né? Muito desvio de dinheiro federal foi feito por parte de governadores, de prefeitos, isso é fato. E a CPI da Covid precisa investigar profundamente também o destino desses recursos que foram enviados pelo governo federal. Então tudo isso vai começar a ser expurgado, não tenha dúvida disso. Vai começar a aparecer devagarinho e eu espero que realmente essa CPI cumpra com o papel dela, né, apesar dos seus protagonistas não terem um lastro moral e ético suficiente para poder garantir uma certa credibilidade a tudo que se produz ali. Infelizmente, diga-se passagem, o histórico do Renan Calheiros, apenas um, do Omar Azir,
outro também que tem um histórico muito ruim, do ponto de vista moral, né, com inúmeros processos no Supremo Tribunal Federal, a gente, enquanto cidadão comum, que assiste de longe, espera que realmente surta algum efeito e que as pessoas que cometeram algum ato ilícito sejam presas. Agora, Kleber Lima, dá para pontuar em relação à Prevent Senior, quais seriam, então, as ligações, né, dessa empresa junto ao governo federal para poder linkar isso em relação a essa investigação? Olha, o que se sabe por enquanto era que, por exemplo, aquela doutora Nise Yamaguchi, lembra? Uma das primeiras que foi depor, que gerou toda aquela, ela é ligada à Prevent, né? E também uma das conselheiras, segundo vários indícios que a CPI já tinha, e ontem a advogada de um grupo de médicos confirmou. Então, isso explica muito do depoimento dela lá, e isso explica muito assim, gente. Primeiro, a gente tem que levar em conta que a pandemia era um fato, era uma doença nova. Desconhecida. Então, o mundo inteiro, inclusive as autoridades brasileiras, meio que foram fazer essa guerra no escuro no começo. Tá ali, era um fantasma, você ia usando cada achado novo era meio que compartilhado assim por todo mundo, né? No mundo inteiro. Olha, tal, na China descobriu, então todo mundo começava a usar. Na Europa, no Brasil. O problema é que, num dado momento, quando o Brasil incorporou essa tese do kit Covid, ela não foi replicada no mundo inteiro para começo de conversa. Diferente de outros. Por quê? Porque desde o começo ele já não tinha muita fundamentação, ele não parava de pé. Não era, mas como assim? Um remédio para verme de animal? Como é que é isso, né? Mas isso foi abraçado no calor daquilo tudo de maneira partidária, política. Então virou uma bandeira também usar. Esse é um perigo, você transformar alguns temas que devem ser conduzidos aos olhos da ciência por outra motivação qualquer. Então, por motivação política, por motivação ideológica, por motivação religiosa. Até hoje a gente ainda discute isso, tem determinadas religiões que as pessoas não tomam a vacina. Mas é importante ressaltarmos, Kleber, até para que nós possamos ser justos na informação, tanto a cloroquina como a ivermectina foram indicados nos Estados Unidos e na China. O governo chinês indicou a cloroquina, colocou a cloroquina como orientação de tratamento. O problema hoje, que é o que eu acho que a CPI vai ter que lidar, é com as evidências. Você tem de um lado ciência e do outro lado você tem evidências, né? Evidências, inclusive apontadas por um grupo de médicos, né? E do próprio Conselho Federal da Medicina, de pessoas que tomaram ivermectina, tomaram hidroxicloroquina, tomaram, enfim, uma série de medicamentos que são condenados pela ciência. Quero deixar bem claro, aqui eu não estou defendendo nenhum lado nem outro, né? E é exatamente isso que está criando todo esse desconforto no mundo todo por conta exatamente disso. Existem evidências, né, de pessoas que foram orientadas a tomar determinado medicamento e simplesmente se curaram por conta disso. Pelo menos é isso que diz o Conselho Federal de Medicina e alguns médicos importantes, dentre eles a Nise Yamaguchi. Você está entendendo? Então, aí que está o problema. Né? Diziam, mas isso foi abandonado. Isso então, diziam no começo. Que incomoda. Né? Então, assim, no começo... Como eu não sou médico, eu não sei. O que eu estava dizendo aqui era exatamente isso. No começo, tudo era válido. Eu tomei ivermectina, meu médico receitou. Quando eu peguei Covid, eu vou falar, não vou tomar. Eu não sou. Tem que tomar. Eu sou paciente, sou médico. Se eu tenho segurança que o senhor está fazendo, tenho. Então, beleza. Hoje, não tomaria. Hoje eu não tomaria, porque hoje já há evidências da ineficácia dessa medicação, né? A Luciana falou da experiência dela aqui. E o que hoje a CPI define aqui, mesmo sem a confirmação, olha o que a Morgato disse ontem, eu estou lendo aqui uma outra notícia na CNN. Abre aspas, a intenção era que a Prevent Senior passasse a colaborar com o grupo em um alinhamento ideológico com o Ministério da Economia, sim, porque a discussão era econômica naquele momento, que temia a ocorrência de lockdown que paralisasse o país. Então, assim, para não deixar a economia parar, o argumento era esse. E a gente lembra que o grande esforço do presidente era não pare, não precisa de isolamento, não para a economia. Então, para não parar, vamos dar um kit que era placebo. Qual que é a ideia? É placebo, então não vai fazer mal. Dá o placebo que as pessoas vão ganhar confiança e não vão precisar fazer o lockdown e vão para a rua. E aí nós podemos ter uma outra coisa, que é o tal do contágio de rebanho, já
vitimizam uma certa quantidade de pessoas e o país está livre do problema. Mas aí o argumento não se sustenta. Por quê? Porque a Prevent Senior, ela trata de idosos. Você vai dar kit Covid para o idoso que está aposentado voltar para o trabalho? Pois é, mas assim, ela precisava de evidência médica, professor. Você entendeu? Então você pega uma clínica... Qual a coerência disso? Não, inclusive é o seguinte... Entendeu? Quer dizer, então... O que a advogada disse lá é que inclusive os médicos eram pressionados pela Prevent Senior para prescrever o remédio que sabidamente ineficaz. Porque eles pegavam aquela prescrição para fazer propaganda. Para idoso. Não, aí eles pegavam e faziam propaganda para o país inteiro, esse era o problema. Usavam um Entendeu? case Aí ali que eu tô tentando pra fazer. entender. Pois Não, é, mas mas eles pegavam aquele case, tipo assim, você vai tratar seu pai e você faz a propaganda depois. Para todo mundo, ó, meu pai foi tratado assim, então vocês podem tomar. Essa que era a jogada. Criminosa, porque pessoas morreram, professor. Pessoas morreram. E o que é mais criminoso ainda, no caso do Luciano Hang, o famoso velhinho da Havan, é que ele próprio omitiu a causa da morte da mãe para fazer propaganda ideológica. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos para defender uma tese ideológica, para defender política, as pessoas passarem em cima, inclusive, da morte dos pais? Aí fica difícil, né? Esse é o que está sendo apontado até agora pela CPI. Professor, olha só, eu não sei se o senhor usou o tratamento precoce, o senhor já tomou... Não, eu não tive Covid. O senhor não teve Covid. Mas pois eu utilizei, a tomei. Federação de Medicina, não, só para concluir aqui, porque o senhor talvez não teve essa experiência. Por exemplo, diante dessa grande polêmica, a própria Federação de Medicina colocou a responsabilidade para os médicos. Não houve um consenso, não foi uma defesa da federação defender o kit Covid, o tratamento precoce. O conselho. E aí a responsabilidade nem passou a ser do médico, mas do paciente. A responsabilidade do médico era orientar o senhor, olha, eu estou te prescrevendo aqui ivermectina, hidroxicloroquina, mas não estou te obrigando. Tá? Faz parte do tratamento precoce. E se você quiser tomar, fique à vontade. Eu estou prescrevendo. Então, a responsabilidade nem do médico porque nunca houve um consenso. É sua responsabilidade se der certo aquele medicamento ou não. E em relação à ivermectina, o que nós sempre dissemos aqui foram o fato de que o governo, muitas vezes, acabou não levando em consideração as evidências científicas. Por exemplo, a ivermectina. Os últimos estudos aclamados agora comprovou o seguinte, que a ivermectina ela mata assim a proliferação do vírus da Covid, se for aplicada a ivermectina 18 vezes a mais do que nós poderíamos consumir e não mata o vírus, impede apenas a disseminação dele in vitro no organismo, já não tem esse mesmo comportamento, mostrando o quê? Que se a gente tomar 18 vezes mais de concentração, a gente pode perder a vida, professor. É isso. Você falou tudo. Exatamente isso. Eu tomei ivermectina, né, por orientação médica. Lá em casa todos tomaram ivermectina. O único que não pegou Covid fui eu por conta de vacina. Os demais todos, e pegaram todos de uma vez, né, a Covid e se recuperaram por conta de um tratamento de um médico que, graças a Deus, não perdeu ninguém, vida nenhuma. Obrigado. Opa, gratidão. Amém. E olha só, eu vou trazer aqui então falando da pandemia, eu vou destaque do portal Gazeta Digital, que é o boletim atualizado, tá, do governo de Mato Grosso, que Mato Grosso registra 11 mortes por Covid, mais de 800 novos casos em 24 horas. Está me chamando a atenção aqui dessa elevação de novos casos. Os percentuais mostramos aqui em queda nas últimas semanas, Kleber, mas nessa semana nós tivemos aqui 400 novos casos e hoje aqui o dobro de novos casos. Um alerta aí para você, a pandemia ainda não acabou. Usa máscara, se vacine, se cuide, preserve a sua vida e também das pessoas que você ama. Luciana, a nossa técnica lá, a nossa amantíssima, queridíssima, lindíssima Verônica Raquel já está com essa fotografia que foi, professor, está assustado? Não, você mandar um abraço para o André Michels, ele está falando aqui, manda o Kleber mandar um abraço para ele. André Michels, fala para ele, André, é o seguinte, vou dar uma dica, aqui, boxe é assim, ó, é punho. Não, ele falou que quer encontrar com você não é assim, você fica, boxe aqui, ele falou que dá quer soco, ó a mão, ó. O nosso Silvestre Stallone... Um minutinho e eu quero mostrar uma foto. Diga aí, Kleber Lima. O nosso Silvestre Stallone quer mandar. Está lá com a Verônica.
Tá bom. Ó, eu queria mostrar isso. Canibal precisa de carinho. Essa é a foto Acuado que a em gente Cuiabá, falou. o craque animal morde uma torcedora no aeroporto. E aí, o jornalista Abdala, que Abdala, você conhece, ele fez aqui uma correção, viu? Ele disse o seguinte, olha, avisa aí o Kleber que a torcedora foi pegar nele, pegou na corrente de ouro mas dele. ele está equivocado. Aí o ele Abdala. mordeu a mão dela. Osmar Santos deu o apelido. A manchete foi o animal morde. Porque teve várias. Essa, por exemplo, o canibal precisa de carinho. Cada um deu a sua. Era um animal mesmo, ele Mas mordia. Ele mordia e ela tá... Eu conversei com o fotógrafo, né, com o Edson. Ela tá com a mão fechada. A tese do Abdala é que ela foi pegar a correntinha. Ô, Abdala. Em Cuiabá não tem disso, Abdala. Ela pediu mesmo, ele levou a mão, morde aqui, e ele cravou, não teve dúvida. Né? Tá bom, Quem gostava de morder também era o Mike Tyson. Né? A orelha. Mordeu a orelha. Orelha. Bom, uma coisa a gente combina, pão né? de luta, né? Esses atletas mordem. Hã? É isso. Esses atletas mordem e a gente concorda com isso. Mais todo animais, mundo, né? né? Depende do esporte, viu? Tem uns que não Gente, mordem, não. fiquem com Deus. Até Morde amanhã. outra coisa. Uma excelente quarta-feira aí pra você.